Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 24 de abril, é um dia que a igreja celebra Jesus, pastor dos homens. É uma data que me alegra muito, pois já pintei tantas vezes Jesus, bom pastor, segurando a ovelhinha, às vezes no ombro, às vezes no colo, às vezes sobre o cuidado da mão esquerda do lado do coração. Sempre desde criança eu vejo as estampas de Jesus rodeado de ovelhas, algumas olhando para ele como que esperando algo, outras bem pertinho ao redor, porque é assim a imagem, é a característica do pastor com as ovelhas. Há uma intimidade, uma ligação tão grande entre elas, eles, porque a ovelha é um animal que depende exclusivamente de alguém. E esse alguém tem o nome de pastor, porque ele pastoreia as ovelhas. Ele leva ela a pastorear, a se alimentar, ele leva elas às águas cristalinas. Ele tem todo um cuidado especial com a ovelha. Se a ovelha machuca, ele cuida, ele carrega enfraquecida nos ombros. Se ela estiver machucada na perna, quebrada alguma perna, ele tem todo um cuidado de encanar a perna, carregá-la sempre, por ela ter a dificuldade de caminhar. E o próprio cajado do pastor, aquele gancho que tem na ponta, tipo um arco, exatamente quando ela está assim, em beira de abismo, porque ela enxerga pouco, ele a toma pelo pescoço e puxa para salvá-la. E o andar do pastor, quando ele vai batendo no chão duro do caminho, elas conhecem e reconhecem. E ele também chama ela o nome. E elas também sentem a presença familiar dele, embora sejam míopes, embora elas não tenham faro. Porque a realidade da ovelha é tal qual o ser humano. É muito sábio os autores dos livros da Bíblia, claro que inspirado por Deus, escrito pela mão dos homens, porém inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando fala-se tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Jesus confirma no capítulo 10, versículo 10 de João, que ele é o pastor das ovelhas. E no Antigo, o Pai também diz a mesma coisa, porque o homem sempre foi igual. Tudo muda, dizem, as coisas mudaram muito, dizem, mas as pessoas continuam as mesmas. E a ovelha, ela tem uma característica muito próxima do ser humano pelo seguinte, porque a ovelha ela não tem olfato, o cheiro. Ela não percebe o cheiro do predador. Se um lobo a rodeia, se tenta pegar alguma, ela não percebe. Ela percebe só quando ele está muito próximo. E nessas alturas ela já era, porque o lobo é muito mais esperto do que a ovelha. Então ela não tem um bom faro. Ela é míope e enxerga pouco mais de um palmo diante do nariz. Por isso, ela precisa sempre do olhar atento do pastor, como um atalaia, um sentinela vigiando-as. Por isso, ele fica sempre com o olhar
não sobre as ovelhas, mas sempre com um olhar de lince, olhar por todas as direções para ver se o perigo ronda. Então ela depende do olhar do pastor. Ela não tem uma boa audição, mas o pouco que ela tem, ela reconhece a voz do pastor, as batidas dos passos que vai dando o pastor, ele vai batendo o cajado no chão, chamando-as pelo nome, e elas vêm, elas ouvem, e vêm e vai. Elas não seguem estranhos, sempre elas seguem aqueles que ela sabe que é o cuidador. As ovelhas não podem se alimentar fora do trivial. Qualquer alimento que ela ingere dentro de um gramado, por exemplo, aquilo que estiver fora do trivial, daquilo que ela está acostumada a comer todo dia, o feno, a grama, né, o capim, o feno, como diz, ela pode dar uma indigestão, porque o estômago dela é frágil. Então ela pode dar uma indigestão e pode até morrer. E nós também não podemos ficar ouvindo e nos alimentando, entrando pelas nossas audições, doutrinas, falsas doutrinas, lobos vestidos de pele de ovelha, como diz o próprio Jesus, lobos ferozes, porque o pai da mentira é o demônio, e tudo que divide é o diabo. A própria palavra diz, o divisor. E quando alguém divide com a palavra de Deus, pondo palavras na boca de Jesus, falando coisas que Jesus não disse, o que acontece? Muitas pessoas caem nessa, são enganadas assim como a serpente enganou Eva, Adão. E o que acontece? Se elas se alimentarem de outro tipo de doutrina, se nós nos alimentarmos e ficarmos plugados em certas pessoas convincentes, que têm um dom de uma oratória muito boa, que têm uma pregação cheia de autoridade e for convincente, quantas ovelhas a igreja tem perdido porque elas, simplesmente enganadas, lá se vão para a boca do lobo, vamos dizer assim. Vão ser enganadas, vão ser cadastradas, vão ter que custear um dízimo, querendo ou não, podendo ou não. E além do mais, eles vão fazer uma lavagem cerebral, tirando a Virgem Maria. E muitas vezes, muitas igrejas se diz pentecostal, mas uma igreja pentecostal que não tem Maria, ela não é uma igreja cristã. Porque o próprio Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus, é o esposo de Maria. E onde está o Espírito Santo, onde está Jesus, a Virgem também ali está. E se a igreja se diz pentecostal, porque é onde o Espírito Santo desceu, quem estava lá no centro dos apóstolos? É a própria Virgem Maria. Quem fecundou Jesus no útero da Virgem Maria? O próprio Espírito Santo. E quando querem tirar a Virgem Maria e outros itens importantíssimos de dogmas de fé, e que é da nossa doutrina, da cabeça de muitos, porque a igreja existe uma infabilidade papal, que não é ele que fala por si, existe uma série de reuniões, existe uma série de conversas, de falas interessantes, eloquentes, sérias, baseada e pautada na escrita, na letra da Bíblia, na história da humanidade,
dentro da arqueologia, o magistério da igreja, e é um alimento purificado e filtrado para que nós, católicos, cristãos, possamos beber e com a certeza de que aquilo é verdadeiro. Porque o próprio Jesus nos disse: aquilo que ligares na terra será ligado, mas o que desligares será desligado. E a igreja nunca desligou Maria, exatamente porque, como mulher, ela é como qualquer outra mesmo, ela é da nossa estirpe, da nossa raça, ela é mulher, ela teve uma família, ela tem uma genealogia, mas ela diferenciou exatamente de todas porque Deus a confeccionou ímpar, única, para conceber exatamente o Santo dos Santos, Jesus, e foi pelo poder do Espírito Santo que ela foi fecundada, deu à luz, gerou, e quando Jesus morre e é sepultado no útero da terra, quem vivificou o corpo de Jesus e o trouxe com um corpo glorioso e ressuscitado e o ascendeu aos céus na glória, foi o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está onde que está a Virgem Maria? Onde está Jesus? Onde está o Pai? É óbvio. Então por isso a igreja que se diz pentecostal, se não tem Maria, não tem o Espírito Santo. Então existe muita eloquência, existe muita palavras, existe muitas pregações, vamos dizer, que fala tão bem de Jesus. Claro, isso não é descartado, isso é louvável, mas se não tem Maria, falta milagres, falta ajuda, falta intercessora maior que ela, falta mãe. E continuando a questão da ovelha, se nós comermos e nos alimentarmos através de livros, através de literatas que são contra a nossa Santa Madre Eclésia, nós ficamos envenenados, nós ficamos desnutridos, nós ficamos, às vezes, doentes, e às vezes nós mudamos para um outro tipo de alimentação que não é a verdadeira e que vai nos dar exatamente atitudes e reações extremamente contrárias à vontade de Deus. Embora tudo pareça concorrer para que estejamos, mas muitas das atitudes não é real, não é verdade. E continuando sobre a aparência da ovelha, a semelhança com o homem, ela precisa ser tosquiada de tempos em tempos, porque senão ela pode morrer, adoecer e morrer por causa de bicheira, por causa de carrapichos, por causa de vermes, por causa de tantas coisas que pode penetrar na sua lã, e uma parasita é algo parecido. Então ela tem que ser tosquiada periodicamente para que isso não ocorra e para que o pastor veja como que está a pele, o couro da ovelha para tratar. Então nós precisamos de tempos em tempos confessar, ser tosquiado na raiz, contar nossos pecados, assim como Jesus diz que aqueles que forem perdoados pela pedra fundamental que foi o próprio Papa Pedro e todos os seus descendentes, que nós estamos já quase mais de 300 papas, o que acontece? Nós poderemos morrer, adoecermos por causa do excesso de carrapichos do pecado que vão grudar em nós, por causa dos ferimentos que existem dentro de nós, de mágoa, de raiva, de ódio, coisas do gênero. Então o pecado, ele nos levará à doença e nos levará à morte. Uma pessoa que não confessa, uma pessoa que não vai no tribunal da misericórdia,
ele simplesmente ele adoece. Aparentemente não, mas a consciência dele está pesadíssima e ele vive dentro de si como se fosse o inferno, algo que o perturba noite e dia, porque o homem difere do animal de outros animais, porque ele é racional, ele tem uma consciência onde só Deus e ele entra. E o homem, por mais ignorante que ele seja, ele sabe do peso que ele carrega, porque nós somos pecadores por natureza, porque nossos primeiros pais pecaram e carregamos o pecado original. A concupiscência nos acompanha como uma sombra até o dia da nossa morte física. Mas o perdão de Deus existe mediante o arrependimento, o propósito de emenda e mediante a comunhão após, para que nos ajude a pecar cada vez menos, a não machucar tanto nós mesmos, os irmãos e o próprio Deus, com a tristeza de que nós podemos perder nossa salvação. O amor que nós demonstramos a Deus é quando nós fugimos do pecado. E se formos olhar com seriedade a questão do pecado, eu só poderei perceber os meus pecados na íntegra quando eu busco o conhecimento do alto. Se eu não conhecer o alto, se eu não conhecer a Deus, eu não me autoconhecerei. Eu não perceberei os pecados que eu carrego. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou me autoconhecendo para perceber quantos vícios, quantos defeitos de caráter, quantas imperfeições, quantos pecadinhos de estimação que eu carrego em mim. E que isso é só visto quando eu deparo com Deus, me preparo para conversar com Ele, pedir misericórdia, pedir o Espírito Santo que me ilumine no momento da minha confissão. Porque é um ato de humildade quando eu me debruço diante de Jesus, representado pelo sacerdote, que é um sacramento da igreja. Então, é preciso que eu tosquie a minha alma. É preciso que eu corte com pecado rente a raiz. A ovelha não tem chifre, não tem garras. Ela não tem defesa. Nenhuma defesa. Nos pés ela tem o casco, que não machuca nada e não é capaz de machucar nada, ninguém. Sem chifre, apenas uma cabeça completamente vulnerável. Então, por isso, como frágil que somos, nós dependemos do pastor com seu bordão, seu báculo, seu cajado, para que ele afugente a ovelha, para que ele dê bordoadas, por isso chama bordão, no predadores, no lobo que aproxima e tenta apanhar alguma. E quando ele consegue apanhar uma, que ele abocanha, ela não mexe, ela simplesmente agacha, ele a abocanha e a única coisa que ela faz é triste esbalir. Bé, bé. E ela é consumida, arrastada e consumida pelo lobo. E se nós não tivermos junto com Jesus, perto de Jesus, na presença de Jesus, juntinho de Jesus, caminhando com Jesus, nós seremos presas muito fácil pelo mal, pelo lobo que fica rodeando-nos, prontos para nos devorar, nos diz Pedro. E assim o mal fica sempre querendo nos apanhar. Por isso o pastor precisa estar sempre por perto para nos proteger, nos guardar. Daí a necessidade de uma oração perpétua, contínua. Por isso é preciso de uma fé sólida para que eu saiba que a única pessoa que pode me proteger e guardar da morte é exatamente o pastor. E é por isso que a ovelha, sendo míope,
ela pouco enxerga, ela não vê, ela não percebe o perigo rondando-a, mas tem alguém que está vigiando-a por elas. E nós temos que ter essa confiança absoluta que o nosso pastor não é um mercenário. Ao contrário, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E isso, quando queremos ver na íntegra, dentro da realidade do pastor e da ovelha, basta você ir para os campos de Israel que você verá nômades, pastores com as tendas armadas nos campos, cuidando das ovelhas, e as ovelhas têm tanta intimidade com o seu pastor que elas às vezes comem no mesmo prato que o pastor. Elas, quando o pastor deita para reclinar, porque passa a noite em vigilância, e durante o dia que os predadores desaparecem, ele deita debaixo da sombra da tenda de lona, e a ovelha vem e põe a cabeça sobre o ventre do pastor. As ovelhas fazem isso muitas vezes. Tal é a intimidade. É como se o pastor fosse literalmente seu pai ou sua mãe, tal como é Jesus quando nos chama de filhinhos em João. Filhinhos, não vos deixarei órfãos. Filhinhos. E pagou caro para o resgate de cada um de nós, através do seu sangue, da sua morte, onde ele prova concretamente com A mais B que morreu pela causa ovelhas que somos nós. E ele entregou todo o rebanho a Deus através do redil, e que nos colocou no redil, que é o curral das ovelhas, que é exatamente a igreja que ele deixa sob o encargo de Pedro, com a chave que foi deixando sucessivamente até as lideranças atuais. Deixou a igreja sob o encargo do Papa Francisco. E assim nós somos protegidos, nós somos alimentados. O Papa sempre está a nos mandar mensagens que sabemos ser do céu, mensagens cheias de edificações, de santidade, de verdades. E assim o nosso bispo é o nosso pastor da igreja particular, o padre está sob a autoridade do bispo, segue as ordens do bispo, para nos guiar, para guiar cada paróquia, cada setor, cada redil, cada rebanho. E assim o Espírito Santo de Deus, a pedido de Jesus, comanda toda a Igreja Universal, Católica, Apostólica, Romana, Mariana. Por isso que quando Pedro erra com Jesus, tremendamente pisa na bola com Jesus, o Pedroca, por 3 vezes. Jesus, quando reaparece depois de alguns dias ressuscitado, subitamente, surpreendendo Pedro, o encosta na parede perguntando: tu me amas, Pedro? E Pedro responde com os olhos abaixados: sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Depois apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Sim, Senhor, tu sabes tudo. Ele começou a chorar, dizendo: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o choro de Pedro não era propriamente pelo ato que ele cometeu em si, mas quem ele estava traindo, quem ele traiu. Um cordeiro manso, chamado de cordeiro, como as ovelhas também, o cordeiro que foi imolado no lugar de cada ovelha. Ele chorou exatamente, chorou copiosamente por causa da pessoa que ele traiu, negou, que era uma pessoa mansa, humilde, de coração. E ali ele reveu todo o histórico de Jesus e viu que aquele homem nunca deixou de amá-lo, deixou de amar aquele homem primário, aquele homem ignorante, aquele homem
abrutalhado, acostumado apenas com as águas do mar, com as tempestades marítimas, com barco, com perigo de se afogar, com as redes e sobrevivendo de peixes, e que ele chamou para ocupar a cátedra de Pedro. Foi o primeiro pastor a cuidar, e ele também, por amor, deu a vida. Então Jesus falou para ele: apacenta meus cordeiros, se você me ama, ama também cada ovelha. E ele amou de tal forma que também morreu. Ao contrário de Jesus, Jesus morreu de pé e ele morreu de cabeça para baixo, porque não se sentiu digno de morrer como seu mestre, que era o seu pastor também. E diante dessa realidade, nós devemos, dentro da nossa realidade, do nosso papel que nós ministramos, devemos também ser pastores. O pastor é aquele que alimenta, que leva as pastagens. E a nossa Bíblia está simplesmente recheada de um alimento rico em minerais, vegetais. E a Bíblia está recheada como se fosse um coxo cheio de um alimento nutritivo, e que nós nos alimentamos dela e precisamos nos alimentar para ter alimento para dar, para doar. Por isso a palavra, por isso o magistério da Igreja, por isso o catecismo da Igreja Católica, e sabemos que tudo que está dentro da Igreja, toda verdade pregada, toda doutrina escrita e descrita, tudo que tem como pano de fundo que é a Bíblia, tudo que tem como base, como alicerce das verdades editadas pela Igreja Católica, tem como base principal os evangelhos, exatamente aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus viveu. E isso tem que nos levar a fazer tal como é. Um pastor não é diferente de outro pastor. Podemos ter pastores em vários cantos do mundo que os pastores têm os mesmos gestos, têm os mesmos movimentos, têm a mesma profissão, têm a mesma coragem, têm a mesma vocação, apacentar, cuidar e não deixar que nenhuma ovelha se perca, assim como está no versículo, aliás, no capítulo 36 de Ezequiel: a ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a resgatarei, a gorda e viçosa eu a velarei, a doente eu a curarei, e velarei sobre as que tiver gorda e vigorosa, apacentá-las-ei todas com justiça. É isso que Deus nos fala. Ele fala do mau pastor, do mercenário, que deixa as ovelhas completamente perdidas e vai distraidamente para fazer outras coisas, porque ele não é o dono das ovelhas, ele não ama as ovelhas. Assim como o criador de gado sofre muito com empregados que não têm um cuidado devido com o seu rebanho. Logo, logo ele é despedido. Então o mau pastor é despedido de mãos vazias, porque não teve o cuidado, e nós temos que ter este cuidado, temos que ter este carinho, com todo carinho, como se nós cuidássemos do próprio Jesus, ainda menino, ainda adolescente, ainda se preparando para o pastoreio humano da humanidade toda, de todo o tempo. Nós devemos cuidar delas, nós devemos ter o olhar delas, nós devemos ter o faro delas por elas, nós devemos defendê-las, nós devemos rezar por elas, nós devemos ter um carinho e zelo pleno e todo especial que chama-se solidariedade, que se chama caridade, que se chama amor,
ter intimidade com as pessoas, não com umas e outras como é praxe, ser amigo e amar o amigo, não. Nós temos que ter esse cuidado com todo o rebanho, com a ovelha negra, com a ovelha desgarrada, aquela ovelha teimosa que foge, que está sempre ausente, e que o pastor muitas vezes tem que deixar todo o rebanho para buscá-la, porque ele é pago para cuidar daquelas ovelhas. E nós temos a paga. Pelo batismo nós recebemos direitos e deveres, e o nosso dever é evangelizar. E nós laçamos as ovelhas com o laço da evangelização, com a curva do cajado, que tira ela da beira do abismo, quando ela está prestes a cair no abismo e morrer. Quando ela está prestes a mudar de igreja, a mudar de religião, prestes a cometer qualquer asneira, qualquer coisa contra a natureza, contra ela mesma, contra o outro, nós temos que ficar sempre na escuta, sempre com o olhar atento, sempre como está lá em cima dos muros altos das cidades fechadas, para ver se tem algum inimigo espreitando. Porque para aquele que tem Deus do lado, aquele que tem Deus como amigo, aquele que tem Deus como companheiro, ele tem o cheiro, ele tem o faro. Aquilo que a ovelha não tem, ele tem tudo. Ele tem um olhar distante, ele tem o cheiro, ele tem a percepção, ele sente, ele tem discernimento, ele tem sabedoria, ele tem sagacidade, ele tem estratégia, ele tem tudo para salvar, ajudar a Jesus no processo de salvação dentro do apostolado. Já não é mais no discipulado, já é no apostolado. E todos nós estamos caminhando para o apostolado. Nós todos estamos, muitas vezes, os que estão vindo estão no discipulado, é aluno, está aos pés de Jesus, como Maria, irmã de Marta, ou estamos fazendo dos joelhos de Maria nossa carteira escolar, para aprender a conhecer Jesus. Nós temos que conhecer Jesus. E os evangelhos nos fala e nos dá com toda certeza a exatidão de Jesus, quem ele é, o que ele faz, como que é, o sentimento, o amor de Jesus. Nós sabemos tudo de Jesus pelos evangelhos e nós temos que ser um outro Cristo, não um Cristo como da mesma altura, mas um cristão no superlativo. Crescer a estatura, graça, sabedoria diante de Deus e diante dos homens. A nossa missão é cuidar não apenas de nós também, porque Deus nos ama, mas é de cuidar de todos, seja onde estivermos, como bom samaritano. Passa o sacerdote, pensa, não, alguém vai cuidar deles, os bons corações, associações, os argentinos vão cuidar dessa pessoa. Passa o escriba, o religioso, não, isso não é para mim, tem que levar para o hospital, a polícia pode me pedir para me ser testemunha, não. E vem o samaritano que não tem, que era contra os cristãos, que eram pagãos, pois esse desceu da montaria e cuidou daquela pessoa, pondo ela sobre o dorso do animal e deixando numa guarida, onde pediu e pagou para ser bem cuidado. Então, veja, esse é pastor, os outros não eram, simplesmente eram de fachada. Por isso que tem muito padre de fachada, tem muito pastor de fachada, que entram, e quantos me dizem que vai entrar para a igreja para ser pastor aqui, para ser isso ali, aquilo acolá, para ganhar dinheiro, para ter uma vida mais fácil, para ter plano de saúde, para ter uma casa, para ter uma empregada, para ter um carro, para ter gasolina, para ter tudo aquilo que precisa e mais um salário, mais uma segurança de vida no final da vida, nas casas onde os acolhem. E outros que para entrar na faculdade não têm condições, o seminário paga, a igreja paga. É preciso ser vocacionado. Nós não somos vocacionados a subir em palco e cantar para as pessoas, fazer show para as pessoas. É Jesus quem tem que fazer o show. Ele que é estrela. Ele que é estrela do palco. Nós somos apenas
Nós somos apenas aqueles que trabalham atrás dos bastidores, coadjuvantes. É preciso dar a Jesus o lugar do holofote. O holofote tem que repousar sobre Jesus e não sobre nós. Nós temos que ficar escondido na penumbra. Nós temos que apenas movimentar, trabalhar, fazer e acontecer para que nossos irmãos sejam protegidos e guardados. Quanto ao resto, é Ele, dele, para Ele, tudo por Jesus, nada sem Maria. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. E o nosso amém tem que ser o fiat de Maria, tem que ser o sim de Maria. Quando a igreja fala na doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós dizemos amém, amém, amém. Significa sim, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, eu quero. O amém da doxologia do por Cristo, com Cristo e em Cristo é o fiat de Maria, é o fiat de Jesus na cruz quando dizia faça-se, é o fiat de Jesus no Getsêmano, faça-se. E assim como o Pai nos deu todas as ovelhas para que Jesus salvasse, Ele não quis que nenhuma se perdesse, não deixou que nenhuma se perdesse. Só se perde aquele que não assume tudo aquilo que o pastor faz por cada um de nós. Por isso, que com carinho possamos ver Jesus como nosso pastor e peçamos a Ele que Ele nos eleve até o seu peito e que Ele nos deixe sentir, como João, as batidas cardíacas do seu coração, que possamos sentir o calor do peito de Jesus, a alegria de Jesus nos olhando. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim. Tenho a ti, meu